Gente, ó, mais 2 minutinhos, 5 minutinhos aqui de tolerância, e a gente dá início aqui ao nosso bate-papo no horário britânico aqui. Aí eu Fechou. procuro respeitar bastante esse horário aí, principalmente para as pessoas aí que têm compromisso, têm agenda aí. E a nossa ideia aqui hoje é fazer um bate-papo para disseminar um pouco, abrir um pouco a nossa cabeça a respeito de alguns pontos que acabam nos machucando bastante no dia a dia. E a gente acha até que é um ponto que não vale a pena trocar essa conversa com o cliente, trocar essas palavras com o cliente, e é um ponto que machuca e a gente não percebe. Então, assim, a gente fez alguns trabalhos, principalmente o cliente que não conhece o produto, quais são os pontos importantes a gente dialogar com esses clientes para poder enaltecer a nossa consultoria, principalmente no saúde, nesse momento que vivemos, né? Que é uma coisa que hoje é o grande vilão, é a sinistralidade e altos preços, né? Então, assim, como convencer esse cliente e explicar para ele entender o que está dentro de um produto de saúde, né? Não é só um hospital e um médico, né? Essa é a nossa ideia hoje, de disseminar aqui, trazer algumas dicas aí para vocês aí. E o inverso também é verdadeiro, quero aprender com vocês, tá? Que esse treinamento aqui, ele só existe porque vocês nos ensinam fazendo as perguntas chaves aí a respeito de algumas dores. Então, assim, toda vez que eu monto esse tipo de bate-papo aqui com vocês, intuitivo, é voltado às dores do dia a dia de vocês, tá? Então, assim, eu recebo bastante perguntas, e essas perguntas que eu recebo de vocês acabam enaltecendo aqui a criação desse bate-papo. Vocês podem ver que a gente vai fugir um pouco a caixinha do Ctrl+C, Ctrl+V aqui. É uma ideia hoje aqui, é bater um papo mais assim, voltado a negócio, mais que faz parte da vivência do nosso dia a dia, mas são pontos, pô, é importante eu enaltecer isso de uma forma diferente, ou montar um roteiro diferente. A ideia é essa. Pessoal, primeiramente, bom dia, vou dar início aqui no nosso horário britânico, são 10 horas e 5 minutos, do horário de Santo André. Quem está em Santo André? Então, vamos lá. A nossa ideia hoje aqui é bater um papo a respeito do produto de saúde, tá? Vou dar algumas dicas, vou falar um pouquinho de segurança aí, vou falar um pouquinho de objeções, e o nosso carro forte hoje é falar de Sul-América também, dentro de toda essa nossa dinâmica do nosso bate-papo, tá? Temos uma presença ilustre aqui, daqui a pouquinho, vocês estão vendo aí na telinha aí, chamada Kátia Silene, era nosso braço direito, braço esquerdo, entendendo da Sul América, ela dá todo o suporte para nós aí, e aí, em determinado momento aí, eu vou abrir o microfone dela aí, ela falou que vai ter algumas coisas aí que tá acontecendo hoje, aí, novidades aí para vocês, para auxiliar vocês aí nas vendas aí. Quando chega nessa parte das novidades aí, ela vai dar um oi para vocês aí e vai falar todas essas novidades aí que estão ativas aí no mercado aí para você estar comercializando, tá? Então vamos lá. Antes do nosso início, eu queria desejar aí um parabéns a todas as mulheres aí, tá? Todas as mães, todas as esposas aí dos senhores, tá? Todas as mulheres presentes aqui também, deixar aqui um abraço da Máximo 360 para vocês. A gente brinca, até fala, o Dia da Mulher não é hoje, o Dia da Mulher é todos os dias. São guerreiras aí, até hoje eu estava brincando com as meninas, fui comprar um bolo aqui para as meninas aqui, aí lá tava lá na casa de bolo, e deu um parabéns para todas as meninas, todas elas começaram a falar, que seria dos homens? Eu falei, é verdade. Eu falo, qual é o homem que não tem uma mãe? Eu falo, então tá, o que seria de nós se não fosse vocês? Então, assim, parabéns a todas as mulheres aí, e vamos dar início aí ao nosso bate-papo aqui, tá? Quem tiver perguntas, cara, pessoal, vocês estão em casa. Sintam-se à vontade de conversar, perguntar, questionar, tá? Aqui é um ambiente amigável, entendeu? É um ambiente de descompressão, é um ambiente de troca de ideias e informações, tá? Aqui não tem etiqueta, a etiqueta aqui é a gente construir juntos, entendeu? É explanar esses pontos que nos machucam no dia a dia, porque a dor de vocês é a nossa dor aqui também, tá? Nós estamos aqui hoje, aqui preocupados como ajudar vocês a se desenrolar nesse dia a dia aí, tá? Para quem não conhece nós aqui da Máximo, tá? Somos uma empresa que temos uma engrenagem perante as companhias que nos representamos, temos uma engrenagem de uma estrutura de filial, tá? Então, se tudo que vocês precisarem de nós, temos aqui uma equipe com suporte técnico operacional à toda disposição de vocês. Quem quiser fazer criação de post e quem quiser precisar de auxílio de marketing, entendeu?
temos uma equipe aqui específica, quem está na linha de frente dessa equipe é a Débora, ela está aqui online. Quem quiser falar assim, ô Débora, me liga, pode mandar no chat aqui, ao vivo aqui, ela vai colocar vocês aqui na lista aqui, vai fazer o contato personalizado diante da necessidade. Fazemos inúmeras reuniões presenciais com vocês, corretores, diante das expectativas, necessidades, entendeu? Ajudamos vocês a criar posts de divulgação, entendeu? O que vocês precisarem para se desenrolar nas mídias sociais, conte conosco. Estamos aqui para ajudá-los, tá? E isso, o que vocês precisarem aí, pode estar acionando a Débora nessa parte do digital aí, que ela vai dar todo o suporte para vocês. Ah, hoje, para vocês terem ideia, essas nossas iniciativas, a gente auxiliou os nossos 1.500 corretores aí a alcançar mais de 20 mil clientes. Então, tá, esse número de treinamento, até brinquei com a Débora, falei, Débora, esse número de treinamento está atualizado, porque eu já fiz mais treinamentos que esse daí, precisamos atualizar. Então, ou seja, quando a gente fala em treinamentos, são bate-papos que a gente foge um pouco daquela rotina do dia a dia, porque aquela rotina do dia a dia não é a rotina que nós somos abordados. Então, assim, o cliente, ele traz perguntas diferente do tecnês, do segurês, ele é consumidor. Então, assim, esses tipos de pergunta é importante a gente tomar conhecimento do lado de cá também, compartilhar com vocês, para a gente enaltecer esses treinamentos. Então, assim, dificilmente você vê um treinamento Ctrl-C, Ctrl-V aqui. Essa aqui são alguns parceiros nossos, tá? Se vocês estiverem aí no radar de vocês, tiver oportunidade ou quiser trabalhar conosco, esses são os nossos parceiros da Máxima 360. Vale lembrar que hoje nós vamos falar único e exclusivamente somente do produto Suamérica também. Vamos falar de objeções de saúde, vamos falar de dicas de saúde, mas voltado ao produto Suamérica hoje, tá, gente? Então tá aí os nossos contatos. Se vocês quiserem mandar um WhatsApp, esse número aqui, o 99-512-3360, é o nosso WhatsApp, Máximo 360. Quem quiser fazer um teste, fazer uma pergunta, pode mandar pergunta a hora que vocês quiserem, das 8h30 às 5h30, vai ter uma pessoa para auxiliar vocês aí no dia a dia. E, ó, vou pedir uma gentileza para vocês, não deixe de seguir a gente lá no Instagram, tá? Tem bastante novidade, tem bastante conteúdo digital, que inclusive vocês podem solicitar para a nossa equipe de marketing personalizar com a identidade visual da sua corretora. Isso é uma coisa legal. Então, tudo que a gente disponibiliza lá no Instagram da Máximo 360 é um material que pode ser personalizado para vocês. Então, vamos lá. Agora já vamos para o UFC, que aqui todo mundo já está aquecido, todo mundo já correu já 2 voltas aí no campo aí. A gente sabe muito bem do produto aqui, a gente sabe qual que é a necessidade no produto saúde. E aqui é uma pergunta interessante. Existem inúmeras respostas, mas por que os clientes, por que as pessoas procuram um plano de saúde? Essa é uma pergunta interessante você trabalhar com o seu cliente quando você tiver uma oportunidade de um novo cliente. Ou senão, vocês podem até fazer uma edição nessa pergunta e questionar por que você não tem um produto saúde. Porque, diante disso, você vai conseguir tratar essa objeção. Eu trouxe 3 situações aqui, 3 respostas, que não necessariamente sejam elas para todas as situações que vocês vivenciam no dia a dia. Então, aqui, a maioria das pessoas que procuram produto de saúde, elas estão preocupadas com o quê? Ter a segurança, a tranquilidade um determinado momento, você ter uma estrutura, um serviço médico à sua disposição, que é um hospital, que é um médico. Então, ou seja, a maioria das pessoas procuram exatamente isso. Você fala assim, poxa, como assim redução de gastos? Eu falo, olha, a medicina no Brasil, apesar de ser barata, tá? Porque assim, a gente enxerga isso como, hoje, caríssima a medicina, mas milhares de pessoas vêm de outros países se tratar aqui. Então, assim, apesar de ser cara, a medicina aqui no Brasil, ela é barata. Tá? A qualificação que nós temos de profissionais e tudo é barato. Mas a grande maioria dessas pessoas, elas procuram o quê? Ter um produto de saúde, porque a longo prazo é uma redução. É uma coisa que até a gente vai falar novamente aqui, eu vou fazer essa analogia novamente com vocês. Quando a gente quer vender um determinado bem, a gente vende esse bem, um exemplo, um carro, uma casa, quando ela está boa, quando está em bom uso ou quando está estragado. Então, assim, o produto de saúde é a mesma coisa. A gente tem que hoje se precaver a uma situação futura. Então, assim, quando a gente fala redução de gastos, a gente fala isso a longo prazo, você se cuidar
entendeu? Preocupado com a melhor qualidade de vida. Então, assim, isso tudo está enquadrado num produto de saúde. Porque quando a gente fala assim, quer um produto de saúde, você quer viver mais. E se todo mundo aqui tiver a opção de escolher, a gente prefere ir embora dessa vida para outra com saúde e não com uma doença. Então, assim, a redução de gastos, quando a gente fala em economia, é com tratamentos. Então, assim, a maioria das pessoas que se planejam ter um produto de saúde, ao longo da vida, quando eles precisarem, eles têm sim uma redução de gastos ali. Porque eles não precisam gastar consulta particular, cirurgia particular. Mas eu consigo pelo SUS. Eu falo para todos vocês, a minha esposa trabalha em hospital público. É duro, gente. É duro. Um dia que você tiver a experiência, que nem a experiência de um hospital público e hospital particular, são quadros totalmente diferentes. É um negócio assim avassalador. É para fazer terapia aquilo. Mas, enfim, é importante vocês, numa oportunidade, verificar com seus clientes por que eles estão procurando, qual que é a expectativa deles no produto de saúde. A gente vai ver mais detalhes agora. Então, olha só que coisa interessante. Isso aqui, vocês poderiam fazer um post para os seus clientes. Que nem hoje, em média, 77% da população, eles não possuem produto de saúde. Isso é uma fonte da ANS. Então, assim, vocês podem fazer um trabalho de carteira e perguntar para os seus clientes, eu falo, olha, o que você pode fazer para auxiliá-los a ter um produto de saúde? Muitos vão dizer gasto, entendeu? Gasto vai ser um negócio assim avassalador. Vou dizer para você, 90% vão dizer que é gasto. E, na verdade, é o seguinte, precisa entender também qual é a expectativa. Porque se um cliente está preocupado com gasto e quer uma rede, que é a rede elitizada, a rede premium, que é Sírio, Einstein, falou, opa, então calma aí, vamos equalizar essa matemática, porque hoje gera algumas frustrações por causa disso. As pessoas geram uma expectativa, mas não olham uma realidade. Então, assim, faz esse trabalho com seus clientes. A cada 100 clientes que vocês possuem na sua carteira, vocês sabem que 77 clientes não possuem um produto de saúde. Você vai ter êxito, você vai ter 100% de penetração desses clientes, de comercialização? Não. Mas se você conseguir um, dois, poxa, eram clientes que não estavam sendo abordados, não estavam sendo explorados. Então, assim, aproveita essa informação e questiona para os seus clientes, por que você não tem um produto de saúde? O que você espera de um produto de saúde? E quem pode ajudar vocês a criar essas artes é a nossa Débora. Então, assim, manda mensagem aí, se vocês tiverem alguma ideia, ela vai ajudar vocês a criar um post para vocês se direcionar em redes sociais, Instagram, WhatsApp. Então, assim, use e abuse da Massa 360, gente. Vamos lá. Agora, voltando aqui um pouquinho, a gente, quando dá consultoria de um produto de saúde, a gente atrela muito o produto de saúde direcionado aqui, somente a hospitais e exames, e cirurgias eletivas. Nós não falamos de benefício, não falamos de tudo que está incluso dentro de um produto de saúde. Um exemplo, o seguro viagem, essas coisas, é importante você enaltecer para o cliente quais são os benefícios além de rede hospitalar. Uma coisa que é fundamental é o saúde na tela, que é o telemedicina. É importantíssimo enaltecer para o cliente a importância desta ferramenta. Você tem profissionais da área da saúde, especialistas, te atendendo no telemedicina. Gente, você sabe qual que é a vantagem da telemedicina? Isso é uma coisa importantíssima fomentar para o cliente. Primeira vantagem, tempo. Tempo não tem dinheiro. Segunda vantagem, a sua saúde. Sua saúde também não tem dinheiro. Por quê? Hoje, se você precisa ser atendido num pronto-socorro, porque assim, a maioria das demandas, nós vamos no pronto-socorro para ter o quê? Uma orientação médica, qual medicamento devemos tomar para essa situação que eu estou vivenciando agora. Dificilmente você vai no pronto-socorro falar com um especialista e ele vai resolver seu problema. Ele não vai resolver seu problema. Quem resolve seu problema é um especialista. E muitas das pessoas acabam indo no pronto-socorro para perguntar para o médico qual que é a especialidade, que ele tem que marcar uma consulta. Aí você fala assim, nossa, Leandro. Eu falo, isso é uma coisa muito séria, isso está acontecendo muito. Então, assim, o telemedicina, ele vai te cortar esse caminho de você não ter que ficar numa fila de pronto-socorro,
entendeu? Você não vai ter que se expor à questão de outras doenças, você vai ter uma economia financeira, qual que é ela? Economia do combustível, economia estacionamento. O estacionamento de hospital é uma fortuna. Esses dias meu irmão fez uma cirurgia, eu fiquei lá 4 horas dentro do hospital, eu deixei R$ 80 de estacionamento dentro do hospital. R$ 80, eu falei, caramba, eu falei, quase um quarto, um quinto do meu plano de saúde, para ficar 5 horas dentro do hospital. A gente não faz essa matemática, mas é algo que acaba onerando a gente. Então, ou seja, olha como é importante o saúde na tela, fora toda a orientação que você vai ter no profissional. Tá? Você tem descontos em farmácia, tá? Você tem a questão de situações do laboratório na sua casa, você não precisa sair da sua casa para fazer determinados exames, principalmente de sangue. Então, ou seja, você não precisa nem ter o trabalho de ir numa clínica para poder fazer exames. Fora os cuidados que você tem com a saúde. Tem programas de cuidados coordenados para quem tem determinadas patologias. Ah, você tem problema de coluna? Então, você tem ali um programa de cuidado coordenado para quem tem problema de coluna. Ah, tem um programa da melhor idade, que a gente fala que é o idoso, entendeu? E tem também os programas de incentivo à saúde, qualidade de vida. Então, ou seja, daqui para frente está todo mundo preocupado como viver melhor. E a gente vê isso nas expectativas de vida. A gente pega um cenário de 20 anos atrás, a expectativa de vida da população era em torno de 55 anos. Hoje, a expectativa de vida da mulher são 79 anos. O do homem está quase 73, 72,9. Vou falar até os meses. Então, ou seja, o homem hoje, a expectativa de vida dele é 72,9. Já da mulher, quase 80 anos. Então, ou seja, o que é isso? Isso está atrelado à qualidade de vida, aos programas de cuidado. Então, assim, olha como isso é importante. A evolução, ela vem em todos os sentidos. Beleza, gente? Vamos lá. Então, assim, o que é isso? Ó, quanto mais qualidade de vida o cliente tiver, menor vai ser a sinistralidade. Gente, isso daqui é uma coisa que ninguém consegue abrir. Mas o mercado hoje, a sinistralidade da saúde tem quase em torno de 5%. É uma grande preocupação do mercado saúde. Isso eu não estou falando só de Sul América, não, tá? Hoje nós vamos falar de Sul América, mas eu estou te falando de linha em geral. Sul América. Desculpa, eu gosto até de falar assim, eu gosto de tirar o crash para falar as coisas. Sul América, Amil, Bradesco, Porto, estão todas as companhias do mercado estão sofrendo com essa questão chamada sinistralidade. Cabe nós criar essa dinâmica de conversar com os nossos clientes, porque além de ele ter uma boa experiência, isso a longo prazo vai auxiliar a redução da sinistralidade e o que vai acontecer com isso? A redução dos preços. Porque se a gente não fizer nada hoje, o produto saúde está com os dias contados. Porque vai chegar um determinado momento, todas as companhias falam assim, poxa, eu tenho ou vai ficar muito caro, vai ficar inacessível para boa parte da população, ou vai acabar extinguindo o produto. Porque nenhuma companhia vai trabalhar de graça. Aí você fala assim, nossa, Leandro, é radical? Eu falo, não, gente, todos nós aqui somos capitalistas, todos nós aqui trabalhamos em prol de um retorno. Se o empresário acionista não tem retorno, ele vai acabar fazendo algumas mudanças. Então, ou seja, o produto hoje do saúde, além de estar atrelado o cliente ter mais qualidade de vida, a gente precisa fazer um trabalho para reduzir essa sinistralidade. Imagina aquele cliente que contratou o produto contigo e você deu a consultoria para ele, utilize a telemedicina, uma urgência e emergência. Para você ter ideia, de cada 10 demandas do telemedicina, a cada 10 demandas que você tem no pronto-socorro, 9 você pode resolver pelo telemedicina. Ou seja, 9 clientes a mais num pronto-socorro, sendo que poderia ser resolvido com uma simples ligação. É diferente quando você tem um mal súbito, você tem algo mais sério, nem pergunta, já vai direto para o pronto-socorro. Agora, você está com uma crise de enxaqueca, você está com sintomas gripal, você está com uma crise alérgica, que não seja uma crise extrema, mas você está assim, com alergia de pele, então, tudo, você já vai no médico do telemedicina, ele te dá até um pedido médico para você fazer já o exame, você nem precisou marcar uma consulta eletiva ou
ir até um pronto-socorro para saber que você tem que ir no dermatologista. Uma outra coisa que acontece muito, muitos dos clientes não conhecem a especialidade necessária para atender a patologia que ele está vivendo naquele momento. Tem clientes que chegam e falam assim, olha, eu estou com enxaqueca, crise de enxaqueca, eu vou no clínico geral. Não é um clínico geral que vai cuidar de você, é um neuro. Então, assim, olha só a diferença. Se você faz isso via telemedicina, na hora você já passa esse filtro, e você já vai direto para o encaminhamento com o neuro. E o neuro vai falar para você, olha, vamos fazer determinados exames, e diante desses exames a gente vê qual que vai ser a solução que vai ser necessária para você. Eu estou pegando bastante nessa questão de a gente utilizar a tecnologia também para isso, para cuidar da nossa saúde, porque a tecnologia ela veio para ambos os lados, entendeu? Ela não veio só para facilitar, oi, tudo bem, vamos fazer esse treinamento online. Ela veio também para o cuidado médico. Hoje você vê inúmeras pessoas que fazem exercício, que fazem academia via online. Não precisam nem ir na academia. Faz tudo online, treinamentos, exercícios. Então, ou seja, a tecnologia serve para tudo, gente. Hoje as pessoas operam via internet. O médico hoje está nos Estados Unidos, está operando uma pessoa aqui no Brasil. Antigamente, isso não era nem imaginar, não dava nem para imaginar nisso. Então, assim, olha só como que a tecnologia veio para resolver inúmeras situações. E vamos amadurecer o cliente a utilizar a tecnologia. E isso vai resultar lá na frente e a gente ter qualidade também na questão financeira. Que a gente baixa na sinistralidade, a seguradora baixa também o custo. E a gente gera boa expectativa do cliente. O cliente vai te ligar e falar, pô, que legal que você me ensinou a utilizar o telemedicina, resolveu o meu problema. Eu estava lá na Bahia, uma praia que não tinha nem eletricidade, só tinha um sinalzinho de internet lá, de um determinado lugar, e eu fiz um telemedicina e resolveu o meu problema. Eu estou trazendo aqui um exemplo aqui, mas assim, quando a gente foge dos grandes centros, a gente sente essa dificuldade. Quando a gente está dentro dos grandes centros, tudo certo. Dentro dos grandes centros, tudo funciona, mas fora dos grandes centros, o telemedicina ajuda muito. Uma pessoa que eu acabei induzindo bastante a usar o telemedicina foi meu pai. Ele tá lá na Bahia, lá, isolado de tudo, estava passando mal, falei, cara, acessa telemedicina. Ele acessou, resolveu. Ele não vai mais no hospital, faz tudo pela telemedicina. Vamos lá. Isso aqui é uma coisa muito importante também. Saber fazer as perguntas para os nossos clientes. Entender, que nem nós temos aqui uma caixinha, qual a necessidade do seu cliente. Procure entender qual é a necessidade dele. Diante disso, você vai criar expectativa personalizada, referente ao hospital, de preferência dele, entendeu? Se não tivesse hospitais, quais são as outras opções que você pode montar a consultoria? Porque tudo isso está atrelado a custo, tá? Não tem... Quanto maior o padrão, maior vai ser o custo. Entre nós aqui, tá? Eu estou sendo assim, um pouco sem filtro entre nós, porque a gente tem essa liberdade. Para nós já é uma comunicação comum a gente falar disso. Que nem explicar para ele qual que é o diferencial de um produto com coparticipação, sem coparticipação. Eu vou entrar em detalhes aqui da Sua América. Da Sua América tem um grande diferencial, mas é importante enaltecer para ele qual que é a diferença do produto com coparticipação e sem coparticipação. Qual que é a diferença dele ter uma acomodação coletiva ou uma acomodação particular, tá? Porque, diante de todos esses filtros, diante de todas essas informações, você vai procurar entender qual que é o poder de compra dele. E aí, diante do poder de compra dele, você vai personalizar a consultoria dele. Eu falo isso porque senão todo mundo andava de Ferrari, todo mundo andava de Mercedes, entendeu? Você não vê ninguém andando de Fusquinha, de Onix. Eu brinquei o Onix porque eu tenho um, tá, gente? Então, não estou desmerecendo ninguém que tem. Eu estou brincando aqui porque eu possuo um Onix também. Então, assim, isso é importantíssimo a gente saber qual que é o poder de compra do cliente para a gente poder personalizar essa consultoria. Tá? Então, assim, falar um pouquinho aqui agora de segurança, para a gente até procurar falar com mais tranquilidade, isso aí com o cliente, falar um pouco a língua do cliente, sair um pouco da língua do segurez e ser mais, assim, como eu posso dizer, um papo mais amistoso, mais amigável, sem muita técnica. Porque nós aqui está acostumado a gente falar de forma técnica, entre nós aqui não tem problema, mas com o cliente a gente procurar utilizar uma forma mais simples de falar com ele, mais tranquila. O que é a coparticipação? Aí você explica para o cliente, fala, a coparticipação nada mais nada menos, você tem um desconto na sua fatura, porém todo o procedimento que você realizar,
você vai ter uma participação disso. Então, ou seja, eu estou te dando um desconto de 25%, mas se amanhã depois você for fazer uma consulta, eu vou te cobrar um percentual dessa consulta. Se você não utilizar, você se favoreceu do desconto. Se você utilizar, eu equalizo essa matemática. Principalmente no produto Sua América. O produto Sua América, nessa parte, ele é um dos melhores produtos que tem no mercado quando tratamos de coparticipação, porque ele coloca um limitador mensal, tudo que você usar dentro do mês, é só aquilo que eu vou te cobrar de coparticipação e nada mais. Diferente de outras companhias que limitam o quê? Vou descontar até X reais perante o valor que você paga mensal. E o produto da Sua América, não. Ele criou uma tabelinha ali com limitadores mensais. Se vocês quiserem depois, a gente entra nesse nível de detalhe, mas ela já classificou aqui perante os produtos, que nem um exemplo aqui, nós temos aqui a primeira coluna, e na primeira linha, o produto exato. O produto exato eu cobro no máximo R$ 270 de coparticipação. O que isso significa? Não importa quantas vezes você precisa ir no pronto-socorro. Então, exemplo, se você for no pronto-socorro uma vez só, você cobra só R$ 121. Mas se você for 10 vezes dentro do mês, não vai cobrar R$ 1.200 de você. Vai cobrar só R$ 270. Então, assim, o produto da Sua América nessa linha, ele tem um grande diferencial para ele tem um limitador mensal. Então, assim, dependendo do cenário, o valor do desconto, vale a pena apresentar para o cliente a opção do coparticipação e sem coparticipação e explicar o que isso reflete no bolso dele. É uma dica, tá, gente? Vamos lá. Reembolso. Muitos clientes contratam produtos preocupados só com o fator de reembolso. Eu falo, olha, ao invés de você estar ficando preocupado quanto que você vai reembolsar, por que não a gente criar uma consultoria atrelada à sua rede de necessidades? Entendeu? Assim, você já procurou utilizar médicos da rede credenciada? Porque o reembolso é um dos grandes filões também para alta sinistralidade. Porque muitas das pessoas acabam utilizando o produto, o plano de saúde, só para fazer reembolso. Eu vou aqui mais à frente, vou falar de um produto quando eu entrar na linha dos produtos Sua América, que a Sua América é a única companhia do mercado que tem essas duas formas de contratação. Esse cliente que procura muito reembolso, por que não apresentar para ele um produto só hospitalar? Eu vou falar mais à frente para vocês, mas guarda aqui a questão do reembolso para apresentar para esse cliente que só pede reembolso. Ele vai entender no bolso quase 50% de economia. Quando eu falo entender no bolso, porque o cliente só entende quando mexe no bolso, tá? Quando não mexe no bolso, tá tudo certo. Tá? É natural. Carência, gente. Carência aqui é uma coisa interessante a gente conversar. O que é? Existe hoje, dentro do mercado, análise de redução de carência, não é compra de carência. Nós temos o hábito de falar compra de carência, mas, na verdade, é redução de carência. E, assim, é importante entender o perfil de cada um dos clientes para saber se essa análise de redução de carência é um divisor de água ou não para aquela determinada consultoria para aquele cliente. Porque hoje a maior carência que tem dentro de um novo negócio é parto, que são 300 dias. Fugiu a linha do parto, a maior carência que tem dentro de um plano de saúde novo são só 180 meses. Então, ou seja, você vai perder uma consultoria porque o cliente está falando, mas eu vou pegar carência. Mas o que você tem? Abre seu coração para mim. Lembra lá que a gente falou, faça as perguntas, procure entender o perfil do cliente. Eu vou voltar e enaltecer essa questão de fazer perguntas, fazer um roteiro de perguntas. Porque se o cliente se apegar muito à carência, fala, você tem alguma patologia, você tem algum problema mais sério, porque a carência não vai ser o problema para ele, o problema pode ser a CPT, pode ser até mais sério. Então, ou seja, procura extrair do cliente por que ele está preocupado com carência, porque a carência, na verdade, em 24 horas, você já tem urgência e emergência. Entendeu? Se você, preciso fazer consultas, é 30 dias. Então, ou seja, é um prazo curto. Você consegue se planejar. Então, assim, procura só entender com o cliente qual que é a preocupação dele com as carências, tá? E não perca a oportunidade de negócio só por um quesito carência. Vamos lá. Muitos dos clientes perguntam, o que seriam terapias não médicas? Isso aqui está tudo incluso no seguro. É uma coisa interessante. O que são terapias não médicas? É um nutricionista, fisioterapia, fono. Então, assim, esses dias, um corretor que está iniciando, ele vem perguntando, Andrew, o que seria terapia não médica? Eu fiquei com isso na cabeça.
Então, assim, eu falo assim, pô, vou colocar isso aqui como um ponto importante, que tem horas que a gente não menciona, ou se o cliente nos questiona, a gente foge, ó, a nossa base de conhecimento, o que seria terapias não médicas. Mais que a gente tenha vivência do dia a dia aí, pô, tranquilo, ótimo, excelente. Mas terapias não médicas seria o quê? Nutricionista, fisioterapia, fono, isso são terapias não médicas. CPT. Gente, a CPT, ela se aplica para o cliente em caso de cenários eletivos. O que seria um cenário eletivo? Ah, eu tenho um problema de coluna e eu quero fazer um tratamento para esse problema de coluna. Falar, tá, você tem CPT de coluna? Tem. Então, esse tratamento você não vai poder fazer. É diferente, eu tive uma crise de coluna, machuquei a coluna e preciso operar ela de qualquer jeito, que é uma questão de PS. Eu estou trazendo um exemplo aqui porque a CPT, ela se aplica a tudo que for tratamento eletivo. Urgência e emergência não se aplica. Ah, o cliente tem ponte de safena. O cliente tem ponte de safena. Se ele chegar no hospital infartado, a pessoa não tem CPT, eu não vou te operar. Não existe isso. O pessoal vai operar sim. É diferente caso ele queira fazer algo eletivo. A CPT, ela, na verdade, penaliza qualquer tipo de tratamento eletivo. Urgência, emergência, pronto-socorro, não se discute, gente. Urgência, emergência, você entrou no pronto-socorro, o objetivo do pronto-socorro é te estabilizar. Estabilizou? Ok, ó, estabilizar, gente. Então, assim, independente se você tem CPT ou não, o pronto-socorro ele tem o objetivo de estabilização. Qual que é a necessidade de estabilização desse cliente? O médico que vai dizer. E aí a junta médica resolve. Mas a CPT, ela só se aplica para determinados procedimentos, ó, determinar todos os procedimentos eletivos, não de urgência e emergência. Estou tentando trazer de uma forma bem mais simples, tá? Porque senão os clientes acham assim, falam que nem, eu tenho aqui um problema de coluna, estou tendo uma crise de coluna. Eu vou no pronto-socorro, não vou ser atendido. Estou trazendo um exemplo aqui simples, tá? Ah, não vou ser. Não, vai ser sim, porque eu estou entrando no pronto-socorro. Qual que é o objetivo do pronto-socorro? Me estabilizar. Acabou. Agora vamos falar um pouquinho de Sul América, gente. Então, assim, eu vou trazer aqui alguns diferenciais do produto da companhia para enaltecer a consultoria de vocês no dia a dia. Então, ou seja, eu trouxe aqui algumas informações chaves, entendeu? Para auxiliar vocês na entrevista com o cliente, no filtro dos dados necessários, no tipo de produto, portfólio que a companhia possui, para você, num papo amistoso, você conseguir extrair todas essas informações. Vamos lá. Primeiro, lembra que eu falei para vocês lá atrás do reembolso? Vamos recapitular aqui agora o reembolso. O cliente está muito preocupado com o reembolso, por que não oferecer para ele o produto hospitalar obstetrícia? O que significa isso? O hospitalar, ele vai ser só atendido em pronto-socorro, cirurgias eletivas e partos. Somente. Entendeu? O que isso significa? Uma redução de quase 50% do valor da fatura, do plano. Se o cliente paga, um exemplo, R$ 2.000, se ele paga R$ 10.000, se ele paga 10 mil, ele vai pagar 5. Ele tem R$ 5.000 para gastar com o médico que ele quiser no mês. Se o médico dele custa R$ 1.000 a consulta, pô, você já está economizando 4. Se você vai todo mês, olha só quanto que você está economizando. Então, ou seja, é melhor você ter o produto hospitalar e pagar a consulta particular e ter um desconto. Então, sim, fazer essa reflexão. Porque o produto hospitalar, ele não faz tratamentos eletivos, tá? Então, assim, você não vai ter a consulta eletiva, você não vai ter exames eletivos. Porém, se você acionar a sua médica, você tem descontos, entendeu? Com determinados profissionais para consultas e exames eletivos. Então, além disso, a companhia dá 30% de desconto em consulta e 40% de desconto em exames. Então, mesmo assim, você tem desconto. Se você quiser fazer um determinado procedimento, fazer a consulta particular, e dentro dessa consulta particular você precisa fazer exames, você aciona a companhia pelo aplicativo, você tem desconto nas consultas. E você ainda paga metade da fatura. Já é diferente do cliente quando ele entra no módulo completo. Esse módulo completo é que o mercado inteiro trabalha, tá, gente? Que é o pronto-socorro, vou falar uma linguagem mais simples, o pronto-socorro, a estrutura hospitalar, entendeu? E a maternidade. Esse aqui é o que o mercado comercializa na ponta. A sua médica, além desse, tem essa oportunidade de negócio
que ele vende só o produto hospitalar com maternidade. Então, assim, é um grande diferencial para aquele público que só está preocupado com reembolso, porque ele faz tudo particular. Se ele faz tudo particular, então, ou seja, você consegue dar uma consultoria para reduzir o custo. Lembra lá atrás que eu falei de redução de custo? Porém, é importante falar os calcanhares de Aquiles, tá? Então, assim, não é só vantagem, tem as desvantagens e vantagem em todos os planos, de uma forma binária isso, tá? Então, assim, quando a gente for apresentar uma consultoria para o cliente, vamos entender quais são as vantagens e as desvantagens. Então, esses dois produtos são produtos maravilhosos, porém, cada um tem a sua vantagem e desvantagem, tá? Se o seu cliente ele não tem perfil para o hospitalar, você pode coloca ele no completão do mercado, que você não vai ter dor de cabeça, você vai dormir em paz. Mas a gente vê muito cliente, principalmente médico, cliente que só está preocupado numa urgência, emergência ou numa cirurgia eletiva, ele tem uma rede hospitalar, o produto hospitalar da sua marca atende assim perfeitamente. Se tiver dúvidas aí, podem abrir o microfone e perguntar e sabatinar, tá, gente? Formas de contratação. Isso aqui é uma coisa interessante. Olha só, lá atrás, a gente... É importante criar, eu vou falar isso, é importante criar um roteiro, e aí dentro desse roteiro, você explorar informações para você enaltecer a consultoria e personalizar a precificação. Que nem, pergunta para o cliente, quem vai fazer parte do grupo? Ele vai te dizer quem vai fazer parte. É 100% dessa massa? Ele vai dizer não ou sim. Ou é parcial. Quem é essa massa parcial? Então, assim, dentro disso, quando a gente fala regra compulsória, é todo mundo da empresa. Quando eu falo regra flex eu falo, entra quem quer. Porém, existe um pênalti. Qual seria o pênalti? Ele tem que contratar o saúde e o odonto junto. Isso aqui é uma exceção comercial que a companhia concede para vocês comercializar dentro da regra flex. E, além disso, a sua América tem uma outra condição muito interessante, que é a regra CBO. O que é a regra CBO? É uma contratação por categorias. Tá? O que seria essa categoria? Tem que ser 100% de uma massa ou mais. Então, exemplo, os funcionários, eu quero colocar num plano X, daquele... principalmente quando a gente fala de uma operadora local, que aí dependendo assim, olha, o pessoal da fábrica está lá no interior, e lá no interior só tem um único hospital que atende um plano regional. Então, você pode colocar todo mundo naquele plano, mas e os demais? Os demais ficam aqui na capital. Quem fica aqui na capital? Aqui na capital fica só os gerentes, supervisores e os coordenadores. Você pode vender para ele um plano exclusivamente para gerentes, supervisores e coordenadores. Leandro, na prática, o que isso machuca o cliente que ninguém fala? Preço. Quando eu falo de um cliente, regra compulsória e regra CBO, a tarifa é equalizada. Quando eu falo de um cliente regra flex, tem um agravo de taxa, tá? Então, assim, na prática, é isso aí que machuca o cliente, tá? É a precificação. Por isso é crucial extrair essas informações, porque se você apresenta para um cliente uma consultoria compulsória e o perfil do cliente regra flex, você vai ter um desencontro de consultoria no momento de apresentar os valores ou no processo de implantação. Então, é crucial entender quem vai fazer parte do plano. Dentro disso, se vocês tiverem dúvida, me liga aqui para nós, manda um WhatsApp, lembra lá que eu falei para vocês, final lá 360, o WhatsApp da Máscara, pergunta para a gente, mas procure extrair quem vai fazer parte da população, que nós ajudamos a vocês montarem essa consultoria. Vai ser um prazer fazer isso. Acho que tem perguntas aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, tá tudo certo, tranquilo, vamos lá. Esse aqui é meu outro bate-papo que tá gritando aqui, que eu vou desligar ele já já. Tô com receio de desligar ele e derrubar todo mundo. Mas deixa ele gritando aí um pouquinho. Então, assim, forma de contratação. A companhia, ela tem duas linhas de negócio. Ela tem os produtos nacionais e tem os produtos regionais. Falando dos produtos nacionais, nós vamos entrar a partir do exato, clássico, especial, executivo e prestígio. Tá? Eu vou entrar daqui a pouquinho nos detalhes de cada um deles, detalhes não, diferenciais, mas assim, tudo que você
elevar o padrão, você vai elevar o custo. Isso é crucial. O cliente não acontece. Não adianta aquele cliente que ele fala assim, eu queria ter um atendimento aqui do Prestige, mas vou pagar o produto exato. Falo, não tem, gente. Não adianta. Ele pode ir em qualquer consultor de negócio, em qualquer consultor de seguro, essa condição não existe, é tabelado. Porque cada prestador tem um custo. E dentro desse custo, as companhias, agora não falando só de Sul América, vou falar de todas, tá? As companhias, elas adequam os seus planos de acordo com o custo que cada hospital cobra dela. O que pode acontecer é você ter diferentes situações, um hospital está num produto premium e o outro está num produto intermediário. Eu falei, por que isso acontece? É acordo comercial, gente. A gente não tem controle perante isso. Eu não sei o que foi acordado com a área de prestadores, com tanto prestadores do hospital como prestadores da Sul América. Eles fecham uma parceria ali, dentro dessa parceria, você acaba equalizando o custo. Então, assim, toda vez que o cliente entende, por que tem um exato, clássico, especial, executivo? É por causa dessa questão de rede. Para vocês terem ideia, aqui no ABC não existe hospital dentro dos produtos executivos e prestígio, porque dentro do especial já tem de todos os hospitais da região do ABC. Olha só que coisa interessante. Então, assim, aqui dentro do ABC, o cliente que te procurar um executivo ou um prestígio, ele está preocupado única e exclusivamente com Einstein Sírio. Então, assim, se o cliente quer ter um prestígio e ele não faz uso do Einstein Sírio, aí é um ponto de atenção. Fala, cliente, mas por que você quer o prestígio? Sendo que dentro do ABC, o produto especial que é mais atrativo, ele atende toda a rede hospitalar. Porque o prestígio executivo, ele vai te atender quem? Vai te atender Einstein Sírio. Você vai para o Einstein, você vai para o Sírio? Sim ou não? Não, nunca sei, nem sei que hospital que é esse. Então, assim, é importante enaltecer isso para ele. Tá? Então, fala assim, olha, o produto especial já te atende aqui na ABC. Agora, se você fizer questão do Ice Ciro, aí a gente volta a conversar a questão da linha do executivo prestígio. Então, assim, essa recíproca é importante, enaltecer isso para ele, esclarecer isso para ele, esclarecer isso. Porque olha como é crucial a gente entender os diferenciais de cada produto, entender essas particularidades de comercialização, porque no momento de entrevista com o cliente, quando ele fala para você que ele quer lá ser atendido só pelo Hospital Brasil e Assunção, e aí na hora, eu falo, não, eu queria esse produto aí, que chama Prestige, aí, porque meu cartão é Prestige. Meu cartão do banco é Prestige, eu tenho alguns confortos lá, eu tenho algumas mordomias, tenho sala VIP lá em aeroporto, mal ele sabe que ele vai pagar o dobro do plano de saúde. Então, assim, tem muito disso, tá, gente? A gente vivencia inúmeras experiências. Tem clientes que a gente teve uma discussão, uma consultoria com o cliente, que ele queria saber se dentro do hospital o acompanhante ia ter refeição executiva. Aí eu cocei a cabeça e falei, cara, você está indo para o hospital se preocupando em se cuidar, reduzindo mais de 50 mil de fatura no ano, uma redução de fatura de mais de 50 mil no ano. Ou você está preocupado em ficar internado, se ficar internado, que a pessoa é toda geração de saúde, se ficar internado, para o seu acompanhante ter refeição executiva. Eu falei, não entendi essa matemática. Então, assim, olha o nível de clientes que nós estamos vivenciando. Tá? E esse cliente, eu não vou falar quem é, mas o corretor está presente aqui entre nós. Vamos lá. Além disso, nós temos os planos regionais. O que é um plano regional? É para auxiliar aquele cliente que tem uma determinada necessidade em determinada região. Quando nós falamos aqui o produto direto, ele é um plano regional com característica nacional, tá, gente? Inclusive o Direto Mais, quando você for precificar ele está dentro da caixinha lá dos planos nacionais. Mas ele é um produto regional, entendeu? Com uma abrangência de atendimento nacional. Porque se você for puxar a rede dele, ele vai demonstrar para você toda a rede aqui regional de São Paulo, Direto Mais. Quando você foge de São Paulo, aí você tem que acionar a Central Saúde da Sul América ou pelo aplicativo da Sul América, que ele vai te dar um direcionamento de uma rede hospitalar mais próxima para te atender. Já é diferente do produto direto azul e direto branco. Esses dois produtos, eles são únicos exclusivamente regional e não vão te atender fora dessa região. E não possui reembolso.
Então, se um cliente quer ter o produto direto e ele quer ter reembolso também, esquece, porque o reembolso é um grande vilão de sinistralidade. Hoje, a grande maioria do mercado, aí eu não vou falar só de Sométria, não vou também falar o nome das congêneres, mas tem uma congênere grande vermelhinha aí que está reduzindo os percentuais de reembolso. Então, assim, o mercado inteiro está sofrendo com isso, principalmente com o senhor chamado reembolso também, essa questão da gente, dessa consultoria de como fazer bom uso do seu plano, isso é crucial. Além disso, olha só, coisa interessante, quando eu lembro que eu falei para você daqueles programas de saúde, então, assim, hoje, esse programa de saúde, eu falei de coluna, porque é um número aqui interessante, eu falo porque eu já fiz cirurgia de coluna, eu tive um acidente de carro, e nesse acidente de carro eu tive uma compressão dos meus discos na lombar. E aí eu tive que acabar fazendo cirurgia porque os discos espremeram tudo, mas se não fosse isso, graças a Deus, estaria, acho que eu não precisava ter feito cirurgia. Mas assim, hoje, 47% das pessoas que entram no programa, eles conseguem reduzir as cirurgias, como fisioterapia, acompanhamento com um nutricionista, porque hoje a grande maioria dos problemas de coluna, gente, infelizmente, está atrelado ao sobrepeso, entendeu? E a fisioterapia, exercício, isso tudo ajuda o que fortalecer a região. Com isso, conseguiram diminuir 47% de cirurgia. Eu falo para você, se eu tivesse a opção de não ter feito a cirurgia, eu não teria feito, porque hoje eu ando na rua, eu tenho medo de tomar uma pancada nas costas, nos meus pinos. Não tem nada a ver, você tem titânio nas costas. Porque você anda com medo, você tem medo. Entendeu? Você tem medo de ficar depois mais velho aí, dar problema de novo. Então, assim, olha como que é importante esses programas de saúde. Tem a questão de doenças crônicas, tem um programa de Futura Mamãe. O que que é isso? É uma pessoa te instruindo como lidar, o que fazer, de que forma fazer. É uma orientação personalizada. O idoso bem cuidado. Então, ou seja, olha só que coisa interessante. O idoso bem cuidado. Isso é crucial. Tem horas que uma simples informação da determinada medicação, você evita um problema futuro. Um simples exame, você evita um problema mais crônico lá na frente. Porque, assim, todos nós temos um prazo de validade, infelizmente. Então, assim, um dia, todos nós aqui vamos descansar. E o que que a gente tem que fazer nesse meio termo? A gente tem que cuidar da nossa saúde para ter uma melhor passagem possível. É simples assim, não é desejar a morte de ninguém. É a gente cuidar da nossa passagem aqui. É uma coisa até meio espiritual falar. Então, como que a gente cuida da nossa passagem? Cuida da nossa saúde também. Se a gente está com a saúde boa, a gente passa bem. Se a gente não tiver com a saúde boa, vai chegar um determinado momento da vida, a gente vai ser cobrado, tá? Então, assim, olha como que é importante. E uma coisa que está acontecendo agora é a doença do século, né? A depressão, gente. Então, assim, tem lá todo um acompanhamento psicológico, que é o unicamente, e isso é importantíssimo, essa questão do cuidado psicológico. Hoje, a gente vê cada situações aí que ocorrem por questão de distúrbio mental, gente. Ontem mesmo eu fui almoçar na rua de cima, a menina que estava no frente restaurante, não sei se trabalha lá, ela estava lá no chão chorando, tal, tudo, parei para ajudar, a moça falou, não, fica tranquilo, já chamei o esposo dela, ela está tendo uma crise, está tendo uma crise de depressão no meio da rua, no horário do almoço, meio-dia. Então, assim, quantas pessoas estão doentes a gente não sabe. É um negócio assim maluco, e lá dentro do programa tem profissionais qualificados para utilizar isso. Olha como que é importante a gente falar para o cliente que o produto de saúde dele não está atrelado só à rede hospitalar e consulta. Tem tudo isso. Vamos vender os diferenciais para ele, vamos falar o que está incluso dentro daquilo que ele investe todo mês, porque não é que ele paga, é o que ele investe. Ele está investindo todo mês aquele prêmio mensal para ter esse tipo de qualidade de vida, para o cuidado da sua saúde. Por isso que eu falo, tudo é um investimento, não é um gasto. Então, assim, o que tem aqui de coberturas adicionais? Além de tudo aquilo que eu falei, tem aqui, principalmente para as mulheres, aqui é uma coisa interessante, os homens também podem usar, tá? Chama-se escleroterapia. O que é escleroterapia? É o tratamento dos vasinhos. Você sabe quanto que custa uma sessão de escleroterapia? É em torno de R$ 200. Uma sessão. Você tem direito a 12 sessões. Se você for cliente Prestige, é ilimitado. Você pode usar quantas vezes você quiser. Então, assim, olha quanto valor está agregado ao seu plano. Tratamento de fono, você tem direito a 30 sessões.
Dentro do Prestige, ilimitado, principalmente quem tem crianças especiais. Entendeu? O outro aqui, psicometricidade. O que é? São pessoas com dificuldade de movimentos motor, pessoas com dificuldade de coordenação motora. Você tem direito a 30 sessões dentro dos produtos nacionais. Dentro dos produtos premium da companhia, que é o Prestige, é ilimitado. A pessoa pode fazer lá quantas sessões forem necessárias. E a gente sabe o quanto é importante essas pessoas que nascem com uma sensibilidade motora participar desse tipo de programa. Tá? E transplantes. Então, assim, se você tiver algum cliente que tem algum problema, então, assim, uma coisa que é interessante falar, o transplante, ele cobre, dos cobertos por lei, que é rim, córnea e medula, coração, pâncreas, rins, tanto do doador, do cliente, quanto do doador. Então, ou seja, a pessoa que vai doar para você não vai ter custo nenhum. A pessoa fala assim, não, então tá, vou doar o meu rim para o meu irmão, que está precisando. Essa pessoa que vai receber o rim, ela já é o cliente, tá tudo certo, mas a pessoa que está doando, ela não vai ter R$ 1 de gasto com nada. Vai estar tudo coberto pelo plano de saúde. Não. Além disso, dentro do produto Prestige, falar um pouquinho dos diferenciais. Então, assim, tem hora que a gente fala do produto convencional, esquecemos de falar um pouco dos diferenciais do produto Prestige. Olha que coisa interessante temos dentro do produto Prestige. Antigamente, para você fazer um check-up, esse tipo de check-up que é, você faz um agendamento, você vai numa determinada clínica, um laboratório Fleury, você vai fazer um exame dos pés à cabeça, dentro de um dia só. Porque muitas pessoas acabam não tendo essa disponibilidade, hoje eu faço um, amanhã eu faço outro. Geralmente quem procura isso muito clientes são executivos, entendeu? Ou o perfil do cliente prestígio. Vamos ser assim, já bem objetivo. O perfil do cliente prestígio. Antigamente, para você ter direito a isso, você tinha que ter, em média, acho que era 35, 40 anos. Hoje já reduziu para 29 anos. Então, assim, clientes a partir de 29 anos têm direito a um check-up por ano. Eles vão te olhar dos pés à cabeça. Consulta ao viajante. Isso aqui é uma coisa interessante e a gente acaba não se atentando. O que é? É um médico, exclusivamente da rede, ele realiza uma entrevista detalhada e analisa o roteiro de viagem do cliente e faz recomendações para ele. E um exemplo, você vai para a Índia, cara, não bebe água, não escova os dentes com a água da torneira. Olha que situação. Você nem imagina. Na Índia, se você escovar os dentes com a água da torneira do hotel, a gente que não está acostumado, você vai pegar uma doença lá. Então, assim, o cliente Prestige, ele tem essa consultoria, dependendo do local que você for viajar, ele vai fazer algumas recomendações atreladas à sua saúde, entendeu? Para você tomar esses cuidados lá e não ter nenhuma experiência ruim. Você tem um calendário de vacinas. O que seria o calendário de vacinas? Todas as vacinas disponíveis pelo governo, se você tiver algum problema de logística, você não consegue levar o seu filho, você tem uma clínica específica para você dar todas as vacinas do seu filho nessa clínica. Então, assim, tem hora que você não conseguiu encaixar o horário, essas coisas de levar o seu filho até um postinho de saúde, você tem uma clínica específica para você aplicar as vacinas, diante do calendário do Ministério da Saúde. Correção, cirurgia refrativa. Essa cirurgia, em determinados planos, você tem que ter lá 5 graus, 7 graus. Aqui é qualquer grau você pode fazer a cirurgia. Você não precisa necessariamente, tem que ter esse mínimo de grau para poder fazer a cirurgia. Isso é muito interessante. Um outro detalhe, são consultas médicas e fisioterapia domiciliar. É só para o reembolso, mas dependendo do perfil do cliente e da necessidade, você vai ter um fisioterapeuta na sua casa para poder te atender, tá? Então, assim, é interessante vocês estudarem essas coberturas também quando o cliente for um perfil prestígio, para você enaltecer a sua consultoria. Uma outra cobertura importante, que eu falo que é crucial, você tem que falar para o cliente, é a questão da cobertura da remissão. O que é a remissão? É a cobertura caso o titular venha a falecer, os seus dependentes, eles vão ficar 2 anos no plano sem nenhum custo. Isso é muito importante, gente. Entendeu? Porque no momento de perda, essa questão do amparo e da proteção ajuda muito a pessoa que fica.
E geralmente você depende do titular. Independente se o titular é uma mulher, independente se o titular é o homem, não importa. É o titular. Se você está abaixo dele, você vai ter esse benefício. Agora, dúvidas da sua América? Gente, se vocês tiverem dúvida também, quiserem conversar mais tarde, nos bastidores, fique à vontade. Pô, estamos aqui de coração aberto. Se vocês quiserem abrir o microfone e perguntar, também. Aqui eu já estou quase terminando já. Tem mais um pouquinho aí, já vou finalizar. Agora aqui eu vou falar algumas coisas importantes aí para vocês utilizarem no dia a dia. Que nem estou aqui, ó, 5 dicas para a gente vender mais plano de saúde. Quais seria uma delas? Vou recapitular mais ou menos tudo que nós conversamos para a gente endossar tudo, a nossa consultoria perante o cliente. Uma delas, conheça os principais diferenciais dos produtos, conheça as vantagens, as coberturas, limitações, para você poder explanar isso para o cliente, ou seja, você vai estar mais preparado, você vai estar adequado a falar e explanar para o cliente qual que é o melhor plano adequado para ele. O adequado não é só para o cliente, é para você também. Você vai estar preparado para estar explanando para o cliente todas as limitações positivas e negativas. Segundo, entenda as necessidades do cliente. Porque tem horas, aquilo que a gente conversou lá atrás, qual que é a sua expectativa? O que que você espera de um plano? Entendeu? O que que é fundamental para você dentro de um produto de saúde? Eu não gosto de fazer muita leitura. Eu escrevi isso aqui, mas assim, é tão dinâmico, eu prefiro falar de uma forma mais objetiva com vocês, mas esse material eu vou fornecer para vocês, tá? Esse material aqui vai ser de todos vocês. Mas olha que coisa interessante. Analise as expectativas. Isso vai enaltecer a abordagem da sua venda. Porque você vai entender o que o cliente precisa e você vai trazer as respostas personalizadas para ele. Porque tem hora que você fala assim, ah, pô, legal, eu tenho uma oportunidade de saúde. E aí, para onde que eu corro? Que pergunta que eu faço? O que que eu falo para esse cliente? A gente acaba meio que entrando em parafuso. Então é importante vocês criarem esse roteiro. Tá? Ó, seja transparente. Se tiver que falar não, fala não. Se você tiver que dizer para o cliente, fala, isso vai te machucar, fale. Fale os valores, fale as coberturas, fale as limitações de forma clara e objetiva, gente. Não precisa guardar nada. As condições gerais dos produtos, se o cliente parar para ler, vai estar lá escrito. Então, assim, muitos dos clientes falam assim, você fica numa situação, ah, eu devo ou não falar que esse ponto pode ou não favorecê-lo. Não fale, você tem que ser objetivo, você tem que falar assim, porque se você não disser, numa primeira situação, ele vai te cobrar. E aí vai ficar uma situação meio desconfortável. Então, não deixe de falar, seja transparente. Se você tiver que abrir o coração e falar, olha, eu prefiro continuar sendo seu amigo, prefiro continuar sendo seu prestador de serviço do que te enganar. Porque tem hora que a gente fala algumas coisas para confortar o ouvido do cliente, mas a gente acaba meio que não sendo transparente. Não estou falando que são vocês, tá, gente? Eu estou falando que vocês não precisam ter medo de falar esses detalhes para os clientes. Fale sim, é importante. Ele está preparado para ouvir. Ele finge que não, mas ele está, porque o mercado inteiro fala para ele. Então, assim, importante, use os argumentos. Olha quanto argumento nós passamos aqui. Questão de qualidade dos serviços, atendimento, facilidades, atendimento de telemedicina, programas de saúde. Olha quanta coisa nós comentamos aqui que enaltece a sua consultoria. Se você tiver alguma dificuldade, tá tudo, cria esse roteiro para você. Você vai usar o primeiro, o segundo, o terceiro cliente. Depois disso, você vai ficar automático. Porque geralmente, quando a gente vai prestar esse tipo de consultoria para o cliente, a gente tem um timing da resposta, que ele te aborda, você fala, vou montar a consultoria e te devolvo. Você pega todos esses diferenciais, você enaltece de forma objetiva, e aí no dia da reunião, fala, vamos lá, te mandei tudo lá. Vamos falar de acordo com o nosso roteiro aqui de informações para a gente não se perder. Aí você utiliza todos os argumentos que você escreveu. Não precisa se preocupar em fixar todo. Procura se preocupar em conhecer na hora de explanar para o cliente toda a consultoria que vocês fizeram. E assim, comunicação, gente. A gente tem que zelar muito a comunicação, procurar ser mais claro, entendeu? O cliente ele vai ter objeções. Se você tiver alguma
dificuldade de quebrar essa objeção, fala para ele, pô, preciso estudar esse ponto aqui, para eu poder te responder. Não tenha vergonha, entendeu? Não tenha esse negócio assim, pô, não consigo, eu não sei o que é isso. Pô, deixa eu estudar isso aqui que eu vou te falar o que é desse detalhe. Porque, assim, cada cliente tem um perfil. Aquela primeira slide que a gente viu lá, que nós vimos, por que o cliente procura um plano de saúde? Então, assim, o cliente, quando ele procura um plano de saúde, nós vamos ter ali uma escala da grande maioria deles com uma determinada necessidade. Mas você vai ter casos inesperados, você vai ter clientes ali, uma situação nova, e aí você vai ficar assim, poxa vida, essa aqui eu não estava preparado. Mas, assim, se prepare e utilize essa habilidade de comunicação para explanar esse ponto para ele. Ele fala assim, pô, que legal, eu não sabia, olha, nunca ninguém me explanou isso. Então, assim, a gente tem uma boa comunicação e explicar para o cliente é importantíssimo, é crucial. Agora, 5 objeções e como quebrá-las, tá? A gente vai falar delas aqui, você pode ver que tudo está atrelado ao que nós conversamos, ó. O preço está muito alto. Antes de falar que o preço está alto, vamos falar para o cliente tudo que o produto oferece, entendeu? A rede hospitalar, entendeu? Os produtos de telemedicina, desconto, isso tudo você enaltece, pô, mas está muito caro. Sim, não é que está caro, é que dentro do pacote de serviço está incluso a qualidade, a telemedicina, tem todos esses serviços. Ah, mas por que tem todos esses serviços? Não, porque tem um padrão de qualidade a ser honrado. Então, assim, não é que o preço está alto, é que tem um padrão de qualidade que eu preciso de entregar esse serviço para você ter uma boa experiência. Senão, você pode ser um detrator. Tá? Então, assim, gente, toda vez que tiver a questão do preço está muito alto, trabalhe os argumentos de que vocês fizeram toda a consultoria dele, os pontos positivos, os pontos negativos, e explica para o cliente, principalmente os pontos positivos, por isso que o preço está alto. Então, tudo aquilo que a gente viu lá atrás, eu não vou ficar aqui, ó, vou repetir, mas é importante vocês pegarem a telemedicina, cuidado coordenado, entendeu? Tudo isso enaltece o produto. As terapias, as coberturas adicionais, remissão, olha, tudo isso tem incluso. Aqui uma coisa que esses dias eu ouvi, assim, de uma outra companhia do mercado, eu falei assim, não confio nessa seguradora. Mas se eu não confio na seguradora, por quê? Questiona, não tenha medo de questionar. Procure entender se é algo crônico ou algo pontual. Porque se for algo crônico, de fato, a gente precisa fazer uma reflexão, inclusive você mesmo precisa fazer uma reflexão e nem vai apresentar esse tipo de consultoria. Mas se é algo pontual, procure entender por que ele criou essa má experiência. Porque tem horas que não é a seguradora, é o prestador. E tem hora, como a seguradora está te indicando aquele prestador, ela assume toda essa responsabilidade, entendeu, da experiência positiva ou da experiência negativa. Então, tome muito cuidado, quando a gente fala assim, eu não confio nessa seguradora, procure entender qual foi a experiência que ele teve no mercado por ele não confiar. Foi com a companhia ou foi com o prestador? E aí vocês esclarecem isso para o cliente, porque, querendo ou não, acaba quebrando essa objeção. Não entendi as coberturas. Monta um roteiro para ele, tenta esclarecer para ele uma forma mais comercial. Ah, então tá, o que você não entendeu? Quais foram as suas dúvidas? Pergunta também, porque assim, não entendi, mas você não entendeu o quê? Esclarece, pergunta, tenta trazer essa dúvida mais detalhada, e se for o caso, use a gente também. Use a gente para explanar isso. Entendeu? E aí, com isso, você acaba corrigindo essas questões. Não entendi isso. Porque acontece muito isso, não entendi isso, deixa para depois. Não, o que você não entendeu? Me fala que eu vou te trazer esse esclarecimento. Uma outra coisa que acontece muito, eu não vou precisar do plano agora. Isso é uma coisa que todo mundo fala. Além do, estou muito caro, estou bem de saúde. A questão é o seguinte, a gente nunca sabe quando vamos ficar doente. Essa é a grande verdade. Hoje estamos aqui bem, entendeu? Amanhã ou depois, não sei. E assim, a gente tem que ser radical nessa parte. E assim, a gente também tem que gerar o quê? A necessidade. Ó, que nem, infelizmente, a semana passada foi um velório de uma amiga minha da Sul-América, 44 anos. E assim, ela descobriu do nada um câncer, ficou 2 anos lutando, perdeu a luta. A gente ia imaginar que vamos ter uma doença desse tipo, dessa magnitude, nós não vamos imaginar.
Então, assim, o cliente, tem hora que ele fala que ele não vai precisar, mas aí cabe a gente fazer uma reflexão, porque, assim, você sabe quando você vai ter alguma crise, se você vai ter uma necessidade de fazer algum check-up, exames, porque aquilo foi o exemplo que eu te falei. A casa, o carro, você vende quando tá bom. Quando tá ruim, ninguém quer comprar, não. Produto de saúde é a mesma coisa. Aí eu não estou falando da sua América, eu tô falando de todas as companhias do mercado. Companhia do mercado não quer cliente sinistrado, entendeu? Existe uma tolerância de aceitação. Entre nós aqui, a gente não precisa ter determinada limitação de diálogo, porque a gente sabe disso. Existe o crivo de análise. E dentro do crivo, se aquele cliente não for aceito, independente se é uma questão pessoal, financeira, vai ter um crivo de análise ali. E a companhia tem liberdade de dizer sim ou não para o negócio. Eu não preciso explanar qual foi o real motivo, mas eu tenho o direito de dizer sim ou não. E se a companhia analisar o seu processo, ela pode dizer, olha, infelizmente, muito obrigado pela oportunidade, mas eu não tenho precificação para você. A gente vê muito isso no automóvel, gente. O que mais a gente vê isso no automóvel. Então, assim, toda vez que você aceita um risco, a companhia vai analisar se o risco é bom ou não. Então, assim, esse cliente que está preocupado com isso, eu falo assim, não adianta me procurar quando o risco estiver ruim, tá? Ninguém vai te querer. Então, assim, é importante hoje você participar de todos aqueles programas que nem dentro da sua América. Nós temos o programa de academia, entendeu? Tem desconto em rede de farmácia. Então, assim, olha quanto você tem produto viagem embutido. Então, assim, você tem inúmeros benefícios que não está atrelado somente ao hospital e o médico e exames. Ó, o plano não atende às minhas necessidades. Isso aqui é uma coisa que a gente escuta bastante. Por que que o meu plano não atende às necessidades? A gente já fez essa pergunta? Porque muitos dos clientes, quando falam que o plano não atende às necessidades, a gente tem que entender o porquê que não está atendendo. Porque se não está atendendo por causa de rede, se não está atendendo por causa de quê? De custo. Então, ou seja, eu preciso fazer uma adequação no seu plano. Eu preciso fazer uma nova entrevista com você. E isso, antes que o cliente fale para você que o plano não atende às necessidades, é interessante, normalmente, vocês fazerem uma pesquisa com o cliente, aí, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, qual foi sua experiência perante esse período de 12 meses, você quer fazer alguma atualização no seu plano, você quer fazer alguma mudança, então, assim, é importante ouvir a experiência do cliente, porque tem hora que ele chegou para você e falou, eu quero um carro popular sem ar, sem nada. Aí chega no trânsito lá da Radial Leste, ou o trânsito da Paulista, ou o trânsito lá de Pinheiros, Francisco Morato, ou o trânsito aqui da Perimetral, um calor e tudo parado. Ele cozinha dentro do carro. Aí foi lá atrás, quando ele foi comprar, ele sabia que o carro não tinha ar-condicionado. Então, hoje ele já gerou uma experiência que ele quer um carro com ar-condicionado. Produto de saúde, gente, não é diferente, mas as necessidades são muito parecidas. O cliente hoje ele tem uma necessidade, amanhã ele tem outra. Então, qual que é a necessidade dele amanhã? É importante a gente bater esse papo com ele para procurar sempre estar atualizando as necessidades, para ele não ter aquela frustração, falar, pô, você me colocou numa furada. Na verdade, não foi você que colocou ele numa furada. O que ele pediu, você atendeu. É que hoje as necessidades não atendem mais. Então, assim, inclusive eu até coloquei aqui em negrito, ó, são coberturas para determinadas doenças específicas, acesso a determinados hospitais especiais. O que que é? Eu trouxe aqui algumas perguntas, até para a gente fazer isso para o cliente. O que está acontecendo que o produto não te atende? Não. Olha que coisa interessante. Agora, 5 dicas de abordagem na sua consultoria. Vamos lá. Destaque, gente. Ó, eu estou até sendo redundante com algumas coisas, mas é importante. E isso é uma coisa que a gente esquece de fazer. Destaque os benefícios do plano de saúde para o cliente. Um acesso à rede de profissionais de saúde qualificada, um atendimento domiciliar, uma telemedicina. Quais são os destaques daquele plano que você tem que enaltecer a sua consultoria? Então, assim, você pode criar um roteiro e de falar para ele, olha, os principais benefícios, relaciona, que cada plano tem um benefício. Faz o filtro dos benefícios e relaciona para o cliente. Fala, olha, esse produto que você está investindo, você vai ter tais benefícios, todos esses. Segundo, mostre as vantagens de um plano de saúde a longo prazo. O que que é isso? É qualidade de vida. É todos aqueles programas preventivos,
Não se preocupar em ter um plano de saúde para tratar só a urgência e emergência, pronto-socorro. Então, vamos trazer um exemplo aqui. Aquele cliente que procura só se tratar no pronto-socorro, está errado. Procura acessar um especialista, e dentro desse especialista você tem um roteiro de check-up, entendeu? E dentro desse check-up você tem o que? Você precisa ter determinadas atividades, tem um programa do bem-estar da sua América. Nesse programa do bem-estar envolve lá uma questão com nutricionista, atividade física, inúmeras situações. Então, assim, mostra as vantagens para os clientes num plano de saúde a longo prazo, que a ideia é que ele não dê PT. A ideia é que ele use o plano de uma forma sempre preventiva. É que nem nós, quando fazemos seguro. Eu trago aqui o exemplo do carro, tá, gente? Que é algo mais tangível. Todos nós fazemos os seguros do nosso veículo para não usar. Então, assim, mais que você tenha lá cobertura de guincho ilimitado, você quer ter experiência de usar um guincho? Negativo. Imagina, domingão, 10 horas da noite, você voltando para casa, tá lá uns 50 quilômetros de casa, uma chuva, o carro dá problema. Você queria usar o guincho aquela hora? Não. Mas você contratou, no caso de uma urgência e emergência, você tem. O produto de saúde é a mesma coisa. Você contratou ele, procure sempre usar ele de uma forma preventiva. Entendeu? Se porventura tiver urgência e emergência lá, aí sim você vai ter todo um amparo da companhia. Mas demonstre para o cliente como é importante ele usar o produto de forma preventiva. Explique as opções de pagamentos. O que seriam as opções de pagamento? Você lembra lá que a gente falou do coparticipação, sem coparticipação, o produto acomodação enfermaria, acomodação apartamento, tudo isso mexe no pagamento. Tudo isso adiciona um custo. E aí você pode ter ou não um custo mais acessível. E aí você pode ser o produto mais atrativo ou menos atrativo. Entendeu? Então, assim, é importante ele entender essa questão, como coparticipação e o uso do quarto coletivo, e isso, ele impacta na nossa opção de pagamento. Isso aqui, vocês são profissionais, aí depois vocês precisam também dar uma aula, oferecer um bom atendimento, isso aí é crucial, tá, gente? É aí que a gente fideliza o cliente, essa questão da consultoria de um bom atendimento, a gente responder de forma prontamente, de forma personalizada, ouvir o cliente, usar usar essa arma aqui, ó, entra aqui, processa, verifica o que ele precisa, responde, dependendo do que ele perguntar, você fala assim, opa, isso aqui não tem necessidade, fala, olha, isso daí é redundância, então, assim, é importante a gente ter essa dicção aí de estar dando esse atendimento de uma forma personalizada para o cliente. E mostre para ele, aqui mais uma vez, ó, mostre para ele a importância do investimento na saúde. Aquilo que a gente falou, envelhecer com saúde. Entendeu? Até que eu comentei no início do nosso bate-papo. O grande diferencial do produto saúde é que um dia, se a gente tiver a opção, é que o nosso descanso seja com saúde e não com doença. Quando eu falo nosso descanso, é a nossa morte, nosso falecimento. Todos nós, um dia, vamos descansar. Então, assim, não é desejando isso para ninguém. Mas eu até falei para você, a questão do dia do nosso descanso é uma forma mais sutil de falar para o cliente. Falou, olha, se você tiver que escolher, é importante que você invista na sua saúde para você chegar num momento de dificuldade, você tenha o seu descanso com saúde e não com doença. Então, assim, desde pequeno, é importante você se cuidar. Tá? Gente, antes de finalizar, eu vou abrir o microfone aqui para nossa amiga Kátia, e ela tem umas novidades quentinhas aqui para vocês. Então, assim, já está acabando aqui, mais 2, 3 minutinhos, a gente está finalizando. Vou abrir aqui para vocês, quem quiser fazer pergunta, fique à vontade. Tá, mas a Catinha vai estar abrindo aqui para falar as novidades do momento para vocês aí. Catinha, fique à vontade, Catinha. Bom dia, pessoal. Acho que você tem que fechar aí, né, meu? Nós estamos todos aqui numa sala só, tá eu, o Lê, a Andréia, que é a comercial da Máxima 360, e aí a gente está fechando aqui, revezando os áudios aqui para não dar interferência. Pessoal, bom dia, eu sou Kátia Marques, sou a gestora comercial
da Sul América, tendo aqui a assessoria Máxima 360, né, que é o nosso braço comercial, e bem legal aí as dicas, as informações que o Leandro passou para todos vocês. É bacana falar, né, das linhas de produto, conhecer o cliente, e a gente tem algumas novidades aí, na verdade eu tenho 2 novidades que eu quero compartilhar com vocês, tá? A primeira delas é que a gente está aí com o nosso plano odonto individual, com novos produtos, então aí é mais uma possibilidade de vendas aí, de vocês estarem fechando novas oportunidades com os clientes, oferecendo um portfólio mais completo, tá? Então, eu não sei, dá para compartilhar, Lê? Ou não? Não, na verdade, o odonto... É só para eles saberem, porque é um lançamento agora, inicial, e a gente vai... A gente vai apresentar no dia 10. Vamos, é isso que eu vou fazer o convite para eles. Só para não misturar hoje. Isso. Então, assim, a gente tem aí as novidades do Odonto, vamos fazer uma reunião no dia 10, que é na sexta-feira, às 9 horas da manhã. Todos vocês estão convidados, tá bom? Para vocês se inteirarem aí das novas linhas de produto, dos valores, dos descontos progressivos, uma série de coisas legal para ter mais oportunidade. E em especial, que é o que o Lê quer que eu fale hoje para vocês, porque eu acho que vocês vão ter aí ótimos negócios, é que nós estamos com uma campanha relâmpago, tá? Para as cotações de 5 a 99 vidas, nós estamos dando 10% de desconto. Então, tudo que vocês cotaram aí, pessoal, recotem, porque agora vocês vão ter aí 10% de desconto nas propostas de 5 a 99 vidas, com 45 dias de prazo de validade a proposta, tá ok? Na conta? O desconto já está na conta, você vai ser direto no cotador, já está liberado no cotador, então quando vocês reprecificarem as propostas que vocês tiveram aí anterior, vocês já vão perceber aí que tem esse desconto. Como é um desconto relâmpago, então assim, não perca oportunidade de negócio, cotem e ofereçam aí para o cliente de vocês, tá bom? Inclusive, estou com todas essas dicas aí que o Lê deu com relação à coparticipação, que vocês podem ofertar para o cliente uma redução de 25% de desconto da tarifa cheia para a tarifa com coparticipação. Lembrando sempre que tem o fator limitador lá, né, que é o que garante para o cliente que ele sabe quanto que ele vai gastar de coparticipação no mês, caso ele, né, precise utilizar, isso é importante. Outra dica que eu achei muito legal, que o Lê passou para vocês, é identificar a necessidade do cliente. É muito importante. Às vezes ele precisa de um plano especial, já atende, ele está hoje num plano que realmente ele está pagando mais caro, e vocês podem fazer ofertar um outro produto e manter a qualidade de atendimento que ele precisa. Isso é bem bacana também. Linha do Direto Mais, é muito importante, a gente está com promoções legais aí, tá? Tanto para as linhas dos planos nacionais, tá? Que vocês estão ganhando aí R$100 por vida, cada negociação que vocês tiverem, cada contrato, de 2 a 99 vidas, vocês ganham aí R$100 por vida, e se for do direto, vocês ganham R$200 por vida. Isso também é muito bacana, porque é uma possibilidade de remuneração maior para vocês, e a linha do direto, mais, ele tem tanto a linha regional, que você pode adequar à região que o cliente está e o que ele, né, precisa que ele deseja de atendimento, né, hospitais, enfim, dá para você fazer essa consultoria aí, o Lê pode levantar a rede para vocês, orientar direitinho, e tem o Direto Mais, que é o Direto Nacional, esse daí, ele só tem 3 praças de comercialização, que é algumas regiões aqui em São Paulo, outras regiões no Rio de Janeiro, e agora, recentemente lançado em Fortaleza. Então, não perca a oportunidade, que também é um plano que ele está saindo, em média, dependendo do perfil, de 25% a 30% mais em conta do que o plano exato, tá? Então, vale a pena cotar, vale a pena precificar aí, saber quais as opções aí, benefícios que você podem estar levando aí para os clientes, tá ok? Fecha isso aí, quietinha.
Fechou. Gente, muito obrigado aí pela presença de todos. Quem quiser fazer uma pergunta, pode fazer agora, tá? A gente vai estar encerrando aqui no nosso horário um pouquinho atrasado aqui, mas foi muito obrigado aí por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês aí para a gente estar fazendo esse diálogo aqui, esse bate-papo aqui. A nossa ideia é entender cada vez mais esses pontos que acabam machucando vocês. Tragam isso para nós, que isso vai ser crucial para a gente criar inúmeros bate-papos, inúmeros treinamentos mais personalizados, tá? Mais uma vez, parabéns a todas as mulheres aí. Muito obrigado pela presença de todos aí. Qualquer dúvida, eu deixei aqui na telinha aqui, ó, o nosso WhatsApp. Eu Tem post de Dia das Mulheres para vocês postarem nas redes sociais das corretoras, tá? Então, se quiser, só vem aqui pedir. Olha que coisa interessante. Então, tá, gente, ó, a Débora já não só esse post, mas todos os demais posts que vocês precisarem, tem aí disponível aí no portal aí da Máximo. Não deixe de seguir a gente lá no Instagram. Obrigado aí, Débora. Gente, mais uma vez, obrigado aí, um excelente dia para todos vocês aí. Tá? Sucesso aí nas vendas.